Meu nome é Angelita Maria Cavalcante. Nasci na Lagoa dos Cavalos. Nome do meu pai, Odilon Lopes da Silva, e a minha mãe, Joana Maria da Silva. Eu nasci no dia 16/3/49. Com 14 anos, a minha mãe faleceu. Eu tinha 14 anos. Aí eu tinha 5 irmãos. Meu pai era roceiro, meu pai era da roça. E eu fiquei com a minha avó, parte do pai, e um tio especial. Até 14 anos, não podia fazer muita coisa, porque era jovem demais. Aí podia brincar com as coleguinhas. Tinha uma prima vizinha. Mas mesmo assim, com 14 anos como eu era mais velha, eu já aprendi a fazer algumas coisas. A minha mãe, quando ela morreu de parto, ela deixou 6 filhos vivos e 8 que já tinham morrido. Ela já foi mãe de 14 filhos. Só que naqueles anos passados, tinha muitos que não esperavam os 9 meses. Aí já morria antes de ser o tempo de nascer. Mas ela ainda foi mãe de 14 filhos. Quando a minha mãe morreu, já tinha o doutor Geraldo Cajueiro e a doutora Dagmar. Porque este senhor, por nome de Zé Francisco, eu acho que antes do dia amanhecer, a minha mãe ganhou a menina, acho que uma meia-noite. Aí antes do dia amanhecer, mas ela ficou com hemorragia, né? Aí antes do dia amanhecer, falaram com ele para vir buscar o doutor Geraldo Cajueiro, aqui na Arapiraca. Mas ela, lá onde ela estava, ela só queria a mãe dela. Ela só chamava pela mãe dela. Aí disseram, como é um caminhão, nós vamos buscar a mãe dela e aproveita e traz o médico. Só que quando o médico chegou, disse, nós não vamos mais botar a mão, não. Nós não vamos mais botar a mão nela porque ela já está falecendo. Aí a minha mãe faleceu, mas a filhinha ficou. A Zélia. Era mais nova, é a Zélia. Essa está em Limeira, São Paulo. Naquele tempo era uma história. Aí tinha uma casa vizinha, que tinha uma tia minha morando. Aí, naquela noite lá, nós pequenos, viemos para a casa dessa tia. Já tinha alegria que ia ter uma criancinha, ia ter um neném. Só que a minha tia chegou cá e falou que... Primeiro ela chegou e falou que tinha que naquele tempo ela não sabia se ia ser uma menina ou um menino. Aí a minha tia veio cá e falou para a gente que eu já tinha meus 14 anos, eu já não ia dormir tanto que nem eu durmo hoje. Aí a minha tia chegou dizendo que tinha nascido uma menininha. A alegria aumentou, né? Só que daí a pouco a minha tia voltou, dizendo que ela estava falecendo. Foi difícil, né? A morte, hoje, ela é difícil. Imagina no tempo que a experiência era pouca. Foi difícil, mas era muito menino, né? O choro era farta, era porque não tinha ela. Aí era aquela dificuldade, mas mesmo assim a gente viveu. A minha mãe, ela faleceu, acho que devia ser umas 7 horas da manhã. Ela passou a madrugada toda, mas esse médico não chegou lá e ela não resistiu. Aí ela, acho que umas 7h30 da manhã, por aí assim. Aí vamos para sepultar na segunda de manhã.
Quando foi, aí o cemitério é aquele mesmo lá da vila, lá hoje é Genipapo. Aí, para tarde, a mãe dela, que estava lá, as irmãs dela, chamaram meu pai e disseram que era melhor sepultar ela no mesmo domingo. Porque, acima da situação, né? É como hoje morreu um de uma bagunceira que não pode esperar. Foi a minha mãe. Aí, naquele domingo de tardezinha, a tardinha mesmo, porque a família da minha mãe, nesse tempo, moravam tudo na Lagoa da Canoa, que ainda hoje mora muita gente. E ajuntou dia de domingo, né? Dezembro, dia 29 de dezembro. Aí juntou muita gente. Aí levaram a minha mãe para o cemitério. Naquela época, assim, a minha mãe mesmo e o meu pai já tinha a condução de vir aqui na Arapiraca, comprar o caixão, que já tinha caixão feito, assim, e comprava o pano, porque as roupas que vestia não era que nem hoje, que compra aquelas roupas bonitas, aquelas blusas bonitas, não era. Aí comprava o pano, aí ajuntou-se a minha avó, mãe dela, uma irmã da minha avó e fizeram aquela roupona e vestiram nela. Aí, nessas alturas, ela estava na sala e a gente ficava pertinho dela. O povo queria que nós saíssemos de perto, mas nós não queríamos sair. Tem um que está em São Paulo, que um tio dele, a gente, ficou andando pelos sítios, porque ele insistia em ficar em cima dela, se deixasse. E nesse tempo ele tinha 2 anos e meio. E aí ele achava, o meu irmão, esse que mora em Limeira, em São Paulo, nós mais velhinhos, um pouco, nós já entendíamos que não podia ficar. Mas ele não entendia, ele queria ficar em cima dela. Aí foi preciso tirar da sala. Ele passou o dia assim, tirando da sala, porque o meu tio levava, aí ele queria ver, eu quero ver, eu quero ver. Aí o meu tio levava e dava uma voltinha lá na sala, muita gente, até por isso que a gente não devia ficar. Aí pronto, aí do outro dia em diante, a minha irmã, tem uma que se chama Aparecida, ela ficou com 1 ano e 6 meses de nascida. Esse, que se chama Heloísio, ele ficou com 2 anos e 6 meses. Mas esse, que ficou com 2 anos e 6 meses, toda noite a mamãe levantava e ajeitava um gogó de leite para ele. Ele não passava a noite só com a jantinha da tarde. A de 1 ano e 6 meses já dormia a noite toda, mas ele não. E eu fiquei levantando, a minha mãe foi-se embora, Deus levou ela, e eu fiquei levantando e fazendo aquele leite. E ele era um menino com 2 anos e meio, ele era aumentado, ele era um menino grande, um menino aumentado. Mas ele não gostava daquele leite que fosse só morninho. Ele gostava de um leite que para a gente achava quente, mas era assim que ele gostava. Por um tempinho, não foi por muito, eu tive a ajuda dessa madrinha que eu já falei. Meu pai, não sei se vocês nem conhecem isso, tem uma história do sururu, que meu pai gostava muito comprar aquele sururu, ajeitar ele com muita verdura, com leite de coco, aí bater ovos. E naquele tempo não tinha forno de fogão, que nem eu tenho hoje, a gente enchia um caco de brasa e botava em cima. Essa foi uma panela que a minha madrinha também me ensinou, mas logo eu aprendi. E depois, pronto, depois foi eu que fiquei. Essa madrinha e essa prima mais velha, que foi quem me ajudou.
Porque quando a minha mãe faleceu mesmo, tinha vindo uma irmã do meu pai, do Paraná, de Morada, para morar lá. Olha, pensa na alegria dessa tia, aí veio um casal de primo meu, um rapaz e uma moça, e o meu tio, e foi só alegria. Só que quando a minha mãe faleceu, ela já estava arrumando as malas para voltar, porque ela tinha deixado a família dela no Paraná. E ela não se acostumou cá só com um casal, ela queria voltar para onde os outros. Aí ela resolveu voltar para o Paraná. Aí a minha vozinha, que já não andava bem, que já não fazia nada, voltou para nossa casa. Antes da minha mãe morrer, que essa tia chegou, a minha avó, mãe de meu pai e o meu tio especial moravam em Manhós. Quando a filha dela chegou do Paraná, aí claro que ela foi morar mais a filha. Mas era minha mãe para ganhar a neném e ela para arrumando as malas. E foi assim, a minha mãe, Deus levou ela e a minha tia foi embora. Aí falou assim, olha minha filha, tome conta da sua avó. E do meu jeitinho eu tomei conta, até o dia que Deus levou ela. Era a mãe de meu pai, a mãe da minha mãe. A gente se criou-se assim, que a mãe da minha mãe era aquela vozinha que dava conselho, que ensinava a rezar, que era, a gente chamava mansinha, que era mansinha, era aquela vozinha mesmo, que todo neto queria ficar perto dela. Agora, a minha avó, mãe de meu pai, era aquela que brincou, quando o pai chegava, ela contava. Ai, você tá bom de dar uma pisa em fulano de tal. Por quê, minha mãe? Porque ela fez isso, isso e isso. Ó. Mas foi essa que eu tomei conta. Eu fiquei com ela um tempão, uns anos, uns 3 anos, quase 4, eu fiquei com ela. Com a minha avó, os meus irmãos e o meu tio especial e o meu pai. Aí foi quando meu pai resolveu se casar pela segunda vez. Para aquele tempo era uma casa boa, uma casa grande, uma casa que tinha um peitoril na frente, que a gente chamava, né? Aquele alpendre grande na frente. E para aqueles tempos eu já me criei em uma casa boa já. A energia, o fogão a gás chegou muito depois. Tinha aquelas que chamavam, um chamava candeeiro, outro chamava lamparina, mas o meu pai já arrumava já um lampião que ele acendia, trepava assim na comida da casa, já clareava a casa. Mas lá fora era escuro, a não ser que tivesse a lua para clarear. Era a brincadeira, a gente tinha uma história de uma brincadeira de roda, assim, uns pegados na mão dos outros, mas eu brinquei muito pouco, que a minha pessoa de brincar foi só esses primozinhos que nós que se criamos junto, que eles chamam a gente hoje de primos irmãos, porque era primos irmãos mesmo. Mas não foi muita brincadeira não, assim, de moço. Por sinal, com 14 anos eu peguei uma responsabilidade muito grande, né? Hoje as meninas de 14 anos estão as mocinhas. Naquele tempo eram as meninas pequenas, umas meninas que não sabiam de muita coisa. E eu, com 14 anos, eu volto a falar na minha infância, peguei responsabilidade muito grande. Eu não sei o que é uma sala de aula. Eu só sei o que é uma sala de aula porque depois eu ia levar meus filhos na escola, assim, mas para eu estudar, não estudei não. O pai do meu pai,
é Manuel Lopes da Silva, que é o dono da Lagoa dos Cavalos lá. E a minha avó era Eudócia Correia da Silva. Os pais da minha mãe é José Francisco dos Santos e Ana Maria dos Santos. O pai de meu pai, ele foi mais de criar cabecinha de gado e plantar, assim. O meu avô, por parte de pai, foi assim, de plantar uma rocinha de milho, de feijão, a mandioca, que sempre eles plantavam muito, né? E criar as cabecinhas de gado. Agora, a mandioca, eles plantavam muito, assim, que eles faziam farinha, aquelas farinhadonas, e enchia, naqueles tempos tinha uns caixãozão de madeira. O meu avô era isso, o meu avô Manuel Lopes, ele fazia semana de farinhada e ele enchia lá aqueles coisas. Aí ia vendendo de saco em saco aqui nessa Arapiraca. O meu avô, quando eu me entendi assim, o meu avô, pai de meu pai, já tinha uma caixa de farinha. Ele plantava mandioca e eles arrancavam e já fazia na casa de farinha do meu avô. Ajudei. A minha mãe, a gente mesmo, que com 14 anos Deus já levou ela, mas mesmo assim, ensinar, lavar os pratos, buscar água na fonte, o outro ia com a vazia maior, eu ia com a menor, mas ensinar, barrer os terreiros, era lavar os pratos, era buscar água. E eu, devido ser a mais velha da minha mãe, eu já comecei cedo adiantada, que a minha mãe ia para a roça, eu já torrava café. Esse café, o meu avô tinha uma rocinha de pé de café, mas era pouco. Comprava na feira. Agora, hoje compra o pó. Naquele tempo, comprava o grão do café. Torrava numa vasilha, pisava num pilão, enchia aqueles potinhos e ficava usando. Mas era para gente grande. Mas antes da minha mãe falecer, eu já fazia isso. Ela chegava dos cantos, ela não deixava, porque era pesado para a minha idade. Mas eu aprendi. Quando a minha mãe faleceu, eu já sabia torrar café. Eu, muito nova, eu já aprendi, a gente já coava. Mas não era todo mundo que tinha. Mas a minha avó, por parte de mãe, passou uns tempos em São Paulo, e quando ela veio, ela já trouxe esse costume de fazer o café e coar. Fazia, aí chamavam chaleira. Fazia lá o café e aí sentava. Aí quando era para pegar, botar na xícara, alguém avisava, cuidado para não balançar muito. Aí depois eu acho que foi a minha avó, por parte de mãe, quando trouxe de São Paulo essa história de coar o café. A gente ia para a roça, quebrava o milho, fervia, a gente chamava ferver. Ele numa panela, naqueles tempos era panela de barro, mas depois era de alumínio mesmo. Aí a gente botava um ralo numa mesa dessa e relava milho. Eu relava milho para a nossa casa. A minha mãe foi-se embora, a minha mãe faleceu, e eu já fiquei nessa, porque tinha o meu pai, porque tinha os meus irmãos já, aqueles que já... E tinha o pessoal, e o meu pai era da roça. O meu pai não gostava de trabalhador que chegasse depois do café da manhã. Ele gostava do trabalhador para vir, para tomar o café da manhã na casa dele. Aí aumentava o serviço para mim, né? Quando ele não se casou de novo, aumentava o serviço para mim, porque era relar milho para muita gente. Mas a gente já tinha aquele costume
relava milho, cozinhava uma vasilha de batata, cozinhava uma vasilha com abóbora no tempo. Muitos dos trabalhadores, eles tinham a rocinha deles, mas tinha aqueles 2 ou 3 dias para ganhar o dinheirinho para ajudar na feirinha deles. Aí era esses os trabalhadores do meu pai. Quando eu me entendi de gente, assim, lá na nossa Lagoa dos Cavalos, acho que teve um senhor que tinha um caminhão, porque ele foi para São Paulo, ele era de lá, da vila, da Lagoa dos Cavalos, que hoje é vila, e ele foi para São Paulo e ele adquiriu que já trouxe um caminhão. Era José Francisco dos Santos. Esse foi, eu acho que foi o primeiro homem na Lagoa dos Cavalos que possuiu um caminhão, possuiu um carro. Ele aprendeu a carregar gente para São Paulo. Aquela turma lá achava que se fosse para São Paulo arrumava um meio melhor. Ele era aquele. Ele trabalhava na roça também, ele tinha a roça deles. Mas a maior profissão desse homem era carregar gente para São Paulo. No tempo de eu bem mais nova, e além dos meus tios, tinha um senhor por nome de Marvazão, tinha um senhor por nome de Sebastião Juvino, tinha um senhor por nome de Antônio Félix, que a gente chamava, a gente chamava de tio. E, por sinal, vocês eu acho que já entrevistaram o filho dele, que foi o seu Messias. Tinha mais assim, tinha um moço que a gente, um senhorzinho, que era, a gente chamava João Vieira. Esse era trabalhador do meu pai, porque meu pai fez uma casinha lá num lugarzinho, e esse, não sei de onde ele veio o lugar, não sei se foi da mata. Aí ele já viveu muitos anos mais nós lá. Eu vinha aqui na Arapiraca, aí comprava aqueles metros de pano. Aí já tinha a costureira lá que fazia nossas roupinhas. Tinha uma senhora por nome de Joaninha, que não sei lá a assinatura dela toda, que era mulher desse Marvazão, que o povo chamava ela de costureira mesmo. E tinha outra senhora por nome de Mídia. Ela morava cá no Genipapo. E ela era costureira, ela fazia as caixas dos homens. Era uma caixa, uma camisa normal, moda tem hoje, mas naquele tempo. Eram as sandálias, rapaz, a maioria que eles faziam em casa. Meu avô, pai de meu pai, ele pegava aqueles couros das reis, ele não vendia, ele fazia aquelas correias. Depois que o couro secava, ele fazia aquelas correias. E eu alcancei chinelo deles feito com essa coisa. Esse couro que era dos boios. Depois foi aparecendo chinelinha aqui na Arapiraca que já comprava. Nossa família, da minha mãe, nós ficamos em 6. Aí é eu, Angelita Maria da Silva, José Lopes da Silva, que é esse que está aqui. Aí vem a Marilene, Luísio, Aparecida e Zélia, 6. Aí, quando meu pai ficou vivo uns tempos, depois ele casou com uma pessoa que foi a nossa segunda mãe. Ela foi uma pessoa que entrou sem haver. Os nossos irmãos, as nossas irmãs, meu pai criou nós de um jeito que nós não tem diferença. É só porque é 3 e não é filha da minha mãe. A diferença é só essa. A que casou com meu pai era uma pessoa ainda parenta da gente, ainda. Pessoa muito, foi a segunda mãe nossa. Ela é de Leusa Marques da Silva. Como ela casou com meu pai,
com a Edileuza Lopes da Silva. As minhas irmãs é Edneide, mais velha, Ednilza e Helenilda. Tinha umas barras de sabão. Vocês, da idade de vocês, já não alcançaram mais. Mas tinha uns caixão, aí comprava. Quem podia vir aqui comprava um caixão inteiro. Esse caixão era uma caixa de tábua, de madeira, aí as barras de sabão era isso aqui, assim. Aí ia cortando, eu já alcancei assim. Teve o mais velho, antes de mim, muito, eles tinham uma história de fazer o sabão em casa, né? Tem uma história de uma mamona que o povo aprendeu a fazer. Mas nós, graças a Deus, eu já via. Só é aquela história que nós não sabíamos o que era sabão em pó. Nós não sabíamos o que era água sanitária. Era para tirar tudo na mão mesmo, né? O passar ferro, a gente cozinhava com lenha. Nós, quando a minha mãe morreu, meu pai já fez um foguinho de carvão, assim, um fogãozinho de carvão, e a gente já tinha o fogo de lenha e tinha o de carvão. E tinha um ferro, que eu acho que se andar em algum canto por aí, que tem as coisas antigas, tem esse ferro. Aí a gente botava o carvão no fogo, quando estava virado em brasa, aí enchia aquele ferro e passava a roupa. Meu pai passou 3 anos viúvo e eu sei o que é isso, porque passar ferro na roupa dele. Eu acho que no tempo que a minha mãe faleceu, eu acho que a gente tinha um radinho. Eu acho que a gente tinha. E depois eu lembro de um rádio, agora a televisão não. E agora depois, já com uns anos à frente, teve um senhor por nome de João Barbosa, que foi daqui e comprou uma fazenda lá na Lagoa dos Cavalos, e ele já levou uma televisão. Aí para aquela turma de 20 anos que não sabia o que era uma televisão, acho que não sei nem se não teve algum que passou mal. Nossa, enchia de gente, enchia. Já era novela, a novela é coisa teimosa, já era novela. Agora eu nunca saí, não, assim. Eu nunca saí. Quando eu vim aprender a ver a televisão, quando a gente já pôde comprar umas televisãozinhas preta e branca, feia, mas eu acho que foi quando eu aprendi a ver. Tinha uma que o povo chamava tosse comprida, outro chamava tosse braba. Muita gente teve, muita. Sim, e também, eram 2 coisas. Era essa tal de tosse e uma doença que hoje é um sarampo. Dos meus irmãos, que eu estava lutando com eles, que eu fiquei lutando com eles, teve um ou foi 2 que ficou muito mal do sarampo, muito mal. Eu não fiz uma promessa. Eu tinha até claro que depois que eu me casei, né? Depois que eu comecei, os meus filhos cresceram, porque com menino pequeno eu nunca tive plano para outras coisas. Mas quando eu fiquei numa certa altura, eu não fiz uma promessa, mas eu fazia muita fé que eu queria ir a Aparecida do Norte. Eu queria entrar naquela basílica de Aparecida. Só que, devido às conduções, aí casa um para ali, o outro para lá. Quando eu fui, eu já estava com problema nos meus joelhos. Eu já não pude andar na basílica de Aparecida como eu queria, mas eu fui. Eu ainda fui 2 vezes. Eu ia lá, porque esse povo meus irmãos resolveram ir para essa cidade lá no estado de São Paulo.
Aí eu ia para lá por 2 vezes. Eu fui mais vezes, mas por 2 vezes arrumava uma van, aí enchia com a irmandade toda, aí a gente ia, passava um dia na Aparecida. Quem vinha de São Paulo trazia essa história. Lá tinha a igreja de Nossa Senhora Aparecida, e a gente via a história, e depois a televisão já começou a mostrar. Quando ela começou a aparecer a televisão, ela já foi uma das coisas que ela já mostrou. Foi Aparecida. Aí foi quando a minha vontade aumentou. E eu fui. Aí agora, há 5 anos passados, ou 6, eu fui para Limeira, porque uma irmã minha operou do coração. Aí eu fui passar, e fui visitar ela, fui daqui. Aí quando eu cheguei lá, esse que está aqui, que passou aqui, ele morava no Rio. Aí eu já tinha ido as 2 vezes para passear, para ver a igreja, a Basílica de Aparecida. Aí quando dessa vez que eu fui ver ele, que ele também operou do coração no Rio de Janeiro, aí eu já fui mais o meu irmão, que mora em Limeira. A gente já foi no carro dele, aí do Rio para Limeira, nosso lanche foi na Basílica de Aparecida. Frei Damião, ele vinha fazer sermão aqui na Arapiraca, na Lagoa do Rancho, que hoje é Vila São José, e eu fui. A gente ia de pé. Naquele tempo, meu pai não tinha um carro ainda. Aí, naqueles tempos passados, eu solteira, eu vim uma vez ou mais aqui na Arapiraca, ali naquele Ato do Cruzeiro, sermão do Frei Damião. Outro dia a gente foi na Lagoa do Rancho. Aí depois o Frei Damião ficou cansadinho, não veio mais. Eu nasci na católica, eu me batizei na católica, eu me crismei, e depois casei e não me interessei, nunca saí. Não vou sair mais não, já não saí até aqui, não vou sair mais não. Era carta. Lá, meus parentes que iam para São Paulo, aí eles escreviam uma carta. Delas que até que chegava meio ligeiro. Delas passava 2 meses, 3 meses. Eu lembro que a minha madrinha, essa vizinha, que morava vizinha minha, as irmãs em São Paulo. Aí, quando ganhava neném, uma de lá e a outra de cá, aí escreviam carta, dizendo, eu ganhei, nasceu, é homem, é mulher. Tempos que acho que o menino já estava ficando grandinho já, quando a carta chegava lá. Mas era carta. Quando veio aparecer negócio de telefone, porque teve aqui uma Telasa, era Telasa, que a gente o povo já tinha, o parente de São Paulo já ligava. Porque em São Paulo a história andou mais cedo do que a minha. Andou mais do que aqui, sim. Mas depois foi... Era carta mesmo. Vinha lá da Lagoa dos Cavalos, que hoje é a vila, vinha para essa telagem. Aí eu lembro que eu ainda vinha uma vez ainda, mas a gente não enfrentava fila, não. Essa ligação de vir para esse lugar aqui era se marcasse. O de lá estava esperando. Eu ainda vinha uma vez, quer dizer, quando eu vim fazer ligação aí, já era com esse irmão meu no Rio, que ele foi para o Rio de Janeiro com 17 anos, e ele casou novinho também lá, e ele teve um acidente muito feio. Aí eu lembro que eu saía mais o meu pai de lá, da Lagoa dos Cavalos, e nós vinha para essa Telasa para ligar, mas já era para a casa do meu tio lá.
O meu tio já tinha telefone em casa no Rio de Janeiro. Esse menino que entrou aqui agora é meu filho, José. Ele desarnou, ele aprendeu a ler uma carta muito pequeno, muito novo. Tinha escola lá na Lagoa dos Cavalos, lá na vila, e ele aprendeu logo, meio cedo. Aí essa madrinha minha, os filhos dela, um foi para Roraima, o outro foi para São Paulo, o outro foi... Aí escrevia as cartas, porque naquele tempo era carta. Aí a coitada ficava com as cartas sem ter quem lesse as cartas dela. Aí eu dizia, nossa, será que o meu José não lê essas cartas? Eu chegava em casa e falava para ele, vai lá na casa da tua tia, vê se tu lê as cartas. E ele lia direitinho para ela as cartas. Ele aprendeu a escrever as cartinhas dela também. Mas era difícil, rapaz, era difícil. Olha, já tinha, quando eu lembro mesmo, já tinha uma lojazinha e mais era banca na feirinha. Banca de pano, banca daquelas peças de pano. E era assim, comprava. Nós mesmo, depois que a minha mãe faleceu, papai comprava. Papai vinha para a feira e comprava. Era 9 noites de festa e no dia 2 o encerramento com a procissão. Eu lembro que eu já, não sei se casada, eu ainda vim uma vez ou duas para a procissão. Mas aí foi melhorando nos sítios que já formaram as igrejas lá. A primeira igreja na região nossa lá foi aquela que hoje está muito bem cuidada, Nossa Senhora Aparecida. Aquelas terras ali era desse senhor por nome de Zé Francisco. Ele era primo da minha mãe, sim. Aí no tempo, ele mesmo que fez essa igreja, Nossa Senhora Aparecida. Aí a igrejinha ficou lá, a igrejinha muito pequenininha, mas era Nossa Senhora Aparecida. Mas logo o Zé Francisco virou evangélico. Esse moço virou evangélico. Aí a igreja veio criar vida quando o seu senhor, por nome de João Barbosa, o pai do deputado de Murier Leão, ele comprou lá o terreno que era desse senhor, comprou a fazenda que era dele, aí ele renovou a igreja, aí ficou tendo missa, ficou tendo as festinhas eles faziam a festinha da Santa. As festinhas de lá era dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Aí naquela noite tinha aquela quermesse, aquela zabumba lá, aquele zabumbeiro lá tocando, e pra gente, ai, era uma festa bonita. Era os pifes, o zabumbeiro dava aquela volta lá no sítio, um dava aí que eles criaram o leilão, né? Aí um dava um cacho de banana, outro dava uma abóbora, outro dava uma galinha do terreiro. E ficou a festinha afamada por um bocado de tempo. Mas hoje não existe mais, não. Guerreiro apareceu, o guerreiro, teve um Francisco Jupi, chamavam, que ele dançava guerreiro. Lá tinha, vizinha com a igreja, também tinha um senhor por nome de Eloís. Aí esse seu Eloís Magalhães, ele já botou uma bodega, que a gente chamava bodega, né? Hoje é um mercadinho, mas naquele tempo era bodega. Aí cada ano ele botava um guerreiro uma vez. Aí eu já era casada, mesmo com um menino pequeno, mas eu cheguei um bocado de ver, porque o meu esposo é gosto. Ainda hoje, se disser que tem um guerreiro, ele vai. Olha, é uma das coisas que o meu esposo... ele é aqui da igreja, ele faz parte do texto dos homens, mas se disser que tem um guerreiro ali, ele vai.
O nome do meu esposo é José Gerardo Cavalcante. Olha, como eu conheci ele, é interessante. Ele morava no sítio vizinho da gente, porque aquela casa... Ele veio de lá da Boca da Mata, menino pequeno, mas que acabou de criar-se aqui num sítio que todo mundo conhece, que é Cacimba 12, é por ali. E uma irmã dele casou-se e foi morar lá perto de nós. Aí ele ficou aparecendo lá, mas assim, uma hora ele passava na estrada, na bicicleta, outra hora... Foi assim, os conhecimentos nossos. Aí, naquele tempo tinha o salão de fumo, né? Aí o rapaz solteiro sempre ia no salão para olhar para as moças que tinha lá no salão lá. E ele não ficou diferente. Mas assim, aí no batizado da minha irmã mais velha, da família mais nova, a gente trouxe para batizar ela aqui nessa igreja do Santíssimo. Aí entramos no carro e voltamos para a vila, para Lagoa dos Cavalos, lá para a vila. Aí, quando nós foi para passar na frente das moradas dele lá, que ele já morava na beira da estrada, subindo para a vila, o carro quebrou. Aí, na hora de meio-dia, todo mundo, isso era um 15 de agosto, na hora de meio-dia, todo mundo estava em casa, aí o carro quebrou, vamos ajudar. Aí ele foi no meio. Aí, quando ele chegou lá perto, ele não interessou ajudar no carro. Ele interessou a me ver. Ele interessou em perguntar para o meu irmão, que era esse que está aí. Esse que está aí é José Lopes da Silva. Aí, perguntar por ele. Ele interessou, assim, enquanto os outros estavam lá mexendo no carro, ele estava mais conversando comigo. E perguntou, falava e falou. E quando foi para nós, o carro funcionar e nós saímos, ele disse que ia aparecer lá. E apareceu. E daí a pouco, assim, um domingo, à tarde, ele sempre parava a bicicleta na nossa casa. É que eu já falei, tinha um peitori, ele sempre apareceu lá. Parava lá aquele pouquinho, tinha o meu irmão ainda, né? Aí não dava nem para ninguém dizer que ele estava interessado em mim, era meu amigo, de mentirinha. Aí quando foi um dia, sim, aí ficou assim, naquela história. Aí daí a pouco ele disse, você sabe por que eu estou sempre andando aqui? Eu digo, não, você não me disse ainda. Mas se você disser, é porque eu quero namorar com você. Eu quero saber se você quer namorar comigo. Eu digo, se meu pai quiser, eu quero. E se ele não quiser, eu digo, eu nunca namoro, nem nunca caso com um moço que meu pai não queira. Nunca. Aí, ele tá bom, tá certo. Mas eu pensei que com aquela história de se meu pai quisesse, ele ia se afastar, né? Mas aí, logo ele chegou, procurou meu pai. Aí meu pai disse para ele assim, você está falando para namorar com ela, mas já pensou em casar? Ah, é para isso que eu estou falando. Ele disse, pois é 2 meses. Aquele tempo, moça, eu nem conhecia. Só as famílias, assim, que eu nunca fui de andar nas casas do povo, assim, para conhecer. Conhecia Aí meu pai disse, olha, 2 meses. 6 com juízo, com respeito, mas é 2 meses. Com casa não se preocupe que eu tenho. E é 2 meses. Nesse tempo eu ia fazer, estava perto de fazer 19. Aí assim, como eu já falei, a casa tinha um peitori, né? Aí o domingo à tarde, eu me sentava assim num banco, ele sentava ali e meu pai sentava aqui nesse meio. Se fosse na sala na minha casa, era assim também. Nós nunca tivemos assim. Aí, com 2 meses, não deu certo o nosso casamento, porque eu cuidava Nesse tempo eu já tinha a minha ajuda. Meu pai já tinha casado. Que eu já falei,
A minha irmã mais velha já tinha se batizado, tinha 6 meses quando eu casei com ela, com ele. A minha irmã mais velha tinha 6 meses. Aí tinha ela para brincar, que ela era muito bonitinha, muito gordinha, muito... Aí, com 6 meses, com os 2 meses de prazo que meu pai deu, a minha avó faleceu. A minha avó que morava comigo, com o meu pai, ela faleceu. Aí é claro que naquele mês ele não ia fazer mais um casamento. Aí acho que passou, não sei se nem inteirou 3 meses. Mas assim, o namoro não mudou. O primeiro beijo foi interessante. Que nem a gente já conversou, tinha a festa de Zabumba, né? O pai da mãe das minhas irmãs, ele fazia uma festinha. Santa Luzia, ele festejava com a zabumbeiro, andava nas casas, lá no sítio, e de noite era uma festinha. E nesse dia, minha irmã, com 6 meses, e não tinha ainda essa mais velha, e o zabumbeiro chegou lá na nossa casa. E quando meu pai, o povo estava entretido com os zabumbeiros, que tinha muitos deles conhecidos, né? Ele veio brincar com a minha irmã no meu braço e ele me beijou aqui. Mas você acredite que esse beijo ainda teve muitas vezes que alguém falava, olha, cuidado, porque senão eu digo para o papai que fulano beijou você. Ainda tinha esse medo ainda. Mas depois que nós casamos, aí eu dizia, agora diga que ele beijou eu, agora pode dizer. Irmão é coisa muito doce. Hoje é muito diferente, mas naquele tempo, que nem eu estava conversando ontem com a minha filha aqui. Aí, como eles moravam em sítios diferentes, aí um dia ele pediu o meu pai para a gente vir. Mas esse rapaz que está aí, o José, vim almoçar na casa dele, um domingo, uma carroça de burro. E eu vim, mas a minha irmã, essa que se chama Marilene, que é mais nova do que eu, não é tantos anos, não. Aí e esse meu irmão aí, com a carroça, dirigindo a carroça. E a gente veio almoçar, mas era aquele costume, não é porque a gente veio lá que fosse passar da história, não. E de volta, voltemos para casa na carroça, que foi logo cedo, né? E ele acompanhou a gente, que a irmã dele morava lá, ele acompanhou a gente na bicicleta, e chegamos lá e não teve ignorância nenhuma, não. Nós casamos naquela igreja, que é a Igreja do Santíssimo. Era o padre Epitácio. Quem fez o vestido foi uma senhora aqui das cacimbas, que não é mais viva, que a minha madrinha de casamento era irmã da minha mãe. Ela morava na Lagoa da Canoa. Aí ela já tinha umas posses bem maior. Aí ela mandou essa senhora fazer o vestido. Aí, naquele tempo, foi uns tempinhos que usou muito essa altura de roupa aí. E não foi só eu, foi mais gente, foi mais moça que casou assim. Mas esse vestido, eu quase nem conheci a senhora que fez esse vestido. Para poder casar, esses 2 ou 3 meses, meu pai aumentou uma casinha que tinha pertinho da casa dele. Tinha uma casinha perto da casa dele, que ele arrumava para uma pessoa morar, aí depois eu saía. Aí quando foi para me casar, ele aumentou, aí aquela sala ele já botou de tijolo. E acho que foi rebocada, ele trabalhando também. As casas tudo era de tapa. Essa não sei se já foi botada a sala ou foi de tapa mesmo. Acho que foi de tapa tudo.
Esse casal foi pai de 8 filhos. O primeiro não viveu porque quando a mãe estava na casa de 8 meses de grávida, caiu dentro de um tanque. Aí foi aquela coisa, ela não tinha de morrer naquele dia, tiraram ela, mas o neném ficou doentinho. Aí nasceu no tempo certo, esperou os 9 meses. Mas ele nasceu aquele menininho que nunca teve animação para chorar, para dizer que estava com fome. A gente trouxe ele aqui na Arapiraca, porque era o primeiro neto do meu pai, e era homem. E naquele tempo, nossa, que história de homem. E a gente trouxe ele aqui, mas ele não viveu. O nome dele era Ivan, ele foi batizado, meu pai trouxe ele para aqui, para a igreja, na Arapiraca, batizou. Ele já tinha carroça de burro, já pegava a criança, já vinha. Aí veio, depois desse, veio uma que está aqui na minha cozinha, Maria Selma. Aí depois da Maria Selma veio José, esse que acabou de entrar aqui. Aí depois veio uma que está em São Paulo, que se chama Zélia. Parece que depois da Zélia, 4 anos, veio um Edmilson. Esse mora aqui no Cavaco. Aí, depois do Edmilson, veio o Marcelo. É vendedor e trabalha aqui na UE. Mora no Cavaco também. Aí depois veio uma menina por nome de Andréia. O nome dela eu botei de Andréia. Aí eu fiz um pré-natal com a doutora Rosa, daqui, da Casa Nossa Senhora de Fátima, porque a doutora ia me operar, porque eu já tinha muito filho, eu já tinha... Mas na noite que eu vim, a doutora não estava. E eu não tinha dinheiro para mandar chamar ela. A enfermeira disse, se a senhora quiser, a senhora chama ela. Agora ela vem ganhando. Eu digo, minha filha, deixe. Aí no outro dia de manhã ela apareceu lá na casa de saúde. Aí disse, a senhora faz assim. Com 40 dias de resguardo, a senhora vem aqui, eu faço uma mini. É coisinha pouca. Mas se eu tivesse feito isso, aquele não tinha vindo, né? Aí depois dessa história, aí veio o Gilson. E ao Gilson eu fiz cesárea. Aqui na Arapiraca, no hospital de Nossa Senhora de Fátima, só foi os dois. Foi a Andréia, que mora em Teotônio Vilela, e esse aqui que foi cesárea. O resto foi tudo parteira. Meu primeiro filho, eu tinha uma parteira de São Paulo, uma tia minha, que era mais tia da minha mãe, que ela tinha uma formaçãozinha lá em São Paulo, ela pegou uma informaçãozinha. Aí já foi uma pessoa com mais informação, mais informada da história, né? Já foi mais assim. Mas depois foi as parteiras de lá mesmo. Essa senhora que se chama Silvana, eu acho que foi de quase todos eles. Meu pai faleceu com 68 anos, infarto. Ele trabalhava, ele era muito de trabalhar. Ele, com 68 anos, ele já tinha um problema de coluna muito sério, mas a cerca dele era ele e os trabalhadores, né? Ele não deixava só os trabalhadores, não. Levava o genro, levava o trabalhador e era ele. E nesse dia ele chamou, era muito cedo, aí ele levou um genro. Acho que ele foi só um que ele levou, os outros ficou para ir depois. O meu mesmo, ele ia ajeitar uns animais para poder ir para lá quando ele estava. Mas aí já voltou o que foi lá mais ele, que é o esposo da minha irmã mais nova, o Divanir, que estava lá com ele, voltou de lá. Aí passou lá em casa e disse assim, eu vou pegar a moto para ir buscar o compadre Adelon. Eu digo, o que foi? Aí ele está passando mal. Aí quando ele veio de lá, da roça que ele estava, da cerca que ele estava muito mal mesmo. Aí eu já acompanhei ele, a roupa dele estava molhadinha de suor, a mulher, a esposa dele, deu uma roupa para ele, e a gente já chamou um carro, e a gente trouxe ele aqui para Nossa Senhora de Fátima. Ele
escolheu o médico de vir, era o doutor Geraldo Filho. Quando nós chegou, eu vim com ele. Aí a gente, numa caminhoneta de um amigo da gente e parente, e ele escolheu o doutor Geraldo Cajueiro, filho. Aí nós foi, mas era uma hora de meio-dia. O doutor tinha acabado de fechar o consultório. Aí não podia seguir direto para a porta da Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Tinha que voltar, porque lá era contramão. Aí a gente voltou. Aí quando a gente chegou ali naquele sinal que tem ali para Nossa Senhora de Fátima, aquela esquina ali, ele desmaiou. A cabeça dele por cima de mim, assim. Aí, para chegar lá na Casa de Saúde, os meninos que estavam em cima do carro vieram e pegaram ele no braço. Aí, para entrar na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, ele acordou. Mas acordou por poucas palavras, com poucos minutos. Quando meu pai faleceu, eu morava lá. Aí, meu pai faleceu, os meus meninos, os meus filhos, aqueles mais velhos, todos eles quiseram estudar, aí faziam a 4ª série na vila, que virou vila, mas era Lagoa dos Cavalos, aí tinha que estudar aqui. A primeira escola foi o prefeito João Lúcio que fez lá. Só houve algum aumento de sala, mas é aquela mesma escola. E o meu, todos eles, faziam a 4ª série lá. Aí queriam estudar mais, né? Meu pai faleceu, mas eu continuei lá. Eu não podia mais trabalhar porque acabou o líquido no meu joelho. Agora mesmo eu não tenho mais líquido no meu joelho. No tempo lá era só dor mesmo, né? E o Geraldo, meu esposo, ele começou um desmaio. Aí eu falava assim, o que é que eu vou ficar fazendo aqui? A minha luta é a roça, eu não posso mais trabalhar. A luta dele é a roça, ele não pode trabalhar, porque ele desmaiava, ele ficava, ia trabalhar na roça, ele desmaiava na roça. Aqui foi que o doutor Zé Maria, aí nós veio com as consultas com ele, aí um doutor Zé Maria, que ainda hoje tem, descobriu que ele tem uma arritmia, ele toma um comprimido todo dia. E aí veio a ordem, não se fosse, não pode ir da vila para a Piraca de bicicleta. Eu digo, vamos vender o nosso chão, que eu herdei do meu pai e da minha mãe, e vou comprar uma casinha na Arapiraca. Aí foi comprado essa daqui. Era uma casa, mas era muito pequenininha. Aí nós moramos uns tempos bem naquela casinha pequena, aí eu deixei um pedacinho de terra lá. Daqui eu herdei e ficou outro pedacinho. Aí depois eu vendi. Aí foi quando eu passei 2 meses morando na casa da minha comadre, que muita gente chama madrasta, mas eu nunca quis chamar ela de madrasta, porque ela foi uma pessoa muito bacana com a gente. Foi a avó que meus filhos arrumaram, parte de mãe, foi ela. E ela amava eles, tudo, e eles também. E aí ela disse, não vai arrumar canto nenhum, vem para aqui. Aí eu fiquei 2 meses, aí foi quando foi aumentada essa casa. Quando eu cheguei aqui, já estava mais, não estava que nem está hoje, mas já estava melhor. Agora eu alcancei isso aqui era tudo mato. A gente vinha uma vez na Arapiraca, aí tinha a estrada, que essa pista que está lá era a estrada nossa. Aí para chegar, para ficar mais perto para o comércio, aqui tinha uns varedos, mas era dentro de umas capoeiras. Capoeira é um mato grande, da altura dessa casa, e faz aquele caminhozinho para dentro e a gente sai lá. Mas fazendo medo, né? Aí depois virou Corra de Fumo. A vinda para aqui é porque era aqui que tinha umas casinhas mais baratas, era aqui que apareceu uma casa para vender, porque não era fácil também não, que nem hoje.
ter sua casinha aqui e vender. Muita gente tinha o terreno no sítio e tinha casinha aqui. Eu alcancei esse povo. Olha, o povo que eu cheguei aqui, ninguém nunca vendeu casa. Aqui desse lado era um senhor por nome de Antônio e a esposa dele era a dona Ana. Aí eles faleceram, é a filha dela que mora aqui. Ela se chama Cida. E aqui desse lado era um moço por nome de Márcio. Aí depois, está com um tempinho que ele vendeu para outras pessoas. Mas aqui não é, nunca foi de vender casa. Aí essa daqui, era pequenininha, no tempo foi com que deu certo. Aí eu tive sorte, porque eu já tinha o outro pedaço de terra, aí eu aumentei ela. E hoje o tamanho é esse, mas cabe mais gente do que o que o povo pensa. Ainda hoje eu vou. Ainda hoje eu vou. Eu vim para aqui e a minha irmã, a do meio, ela ficou morando lá. Eu deixei eles tudo. Deixei a minha madrasta e as minhas irmãs tudo lá. Mas aí, com a minha saída, saíram tudo. Até ela falava assim, olha, Magélia, tu desinquietasse nós. Nós tudo, eu digo, porque vocês gostam de mim. Por isso que vieram. A gente brincava assim. Aí vieram todo mundo. Aí, mas lá ficou. Tem uma senhora por nome de Nazinha, que eu gosto muito. Tem a Maria Helena, irmã do Geraldo, a mãe do Gilvan. Acho conhecido, velho. Eu sempre vou na vila. Ainda hoje à tarde é capaz de nós ir. Meu irmão chegou, quer dar uma volta. Ai, rapaz, depois que veio morar aqui, 5 anos, houve uma mudança muito grande. Eu entrei num grupo de casais, eu recebi umas visitas aqui nessa Arapirá, aqui nessa casa, um convite para fazer parte de um grupo de casais, que o título era a reunião era a reunião de casais com Cristo, e eu fiz parte desse grupo 5 anos. Foi muito bom, porque eu tinha mais saúde, mesmo já com problema no joelho. Mesmo sem poder trabalhar na roça, mas aqui era mais simples. Aí eu andei muito aqui na igreja, nesse tempo era o Monsenhor Raimundo, Nossa Senhora do Carmo, ainda hoje é ela. Era 40 casais divididos nos grupos. O meu grupo era 8 casais. Eu acho que eu vou lembrar do nome de tudinho. Era o seu Zé Vieira, mas a Lourdes. Era o seu Francisco, um advogado que tem ali, que a esposa dele se chama Marlene, estão todos os dois vivos. Era um senhor por nome de Vitorino. O nome da mulher, mas como ela é muito brincalhona, a gente acostumou chamar ela de Neném. Aqui passando 2 ou 3 casas, um casal que o nome dele é Valto, e ela, a gente acostumou chamar ela Zefinha no nosso grupo. Claro que pode ser Josefa, né? Mas é. E um outro casal, o Rogério e a Dilma, e o Osvaldo e Lúcia. Só que o Osvaldo mais a Lúcia já começou o grupo com pouca saúde. E logo ela faleceu. Aí, quando ela faleceu, o Osvaldo saiu. Aí era 8 casais, ficou 7. Mas como era a coisa 7, era 5 anos, quando inteirou 5 anos, eu achei melhor. Podia seguir, se quisesse, passava. Porque a cabo de 5 anos, um vai saindo, o outro. Aí, no meu caso, se eu quisesse, eu passava para outro grupo, que não era o nosso. Mas como a minha saúde já estava pouca, sem poder caminhar, com as dificuldades, eu vou para a missa sempre. Quando eu entro num carro, na minha porta, e vou para a igreja. Mas eu não tenho condição de ir daqui para a igreja caminhando. Era muita gente.
O banco fornecia bem para as pessoas, os proprietários, tirava aquele dinheiro no banco, todo mundo comprava o adubo, todo mundo pagava os seus trabalhadores direitinho. No final, vendia o fumo, pagava o banco e sobrava um trocadinho. Mas depois começou a não sobrar nada. Aí o pessoal começaram a diminuir, outros porque estava doente, o meu pai porque faleceu, não seguiu mais com... Quando ele faleceu, ele já tinha diminuído muito. Começou assim, quem tinha aquele terreno, que ela chamavam fazenda, que não podia plantar tudo, eles davam de meia. Eles rendavam. Eu tinha meu terreno muito grande e eu não podia plantar ele todo, aí você chegava e você rendava 10 tarefas. Aí me dava aquele dinheiro, ou se me dava em bola de fumo. Aí foi no tempo forte. Foi isso. Mas depois o banco começou com muita dificuldade, ou quando a pessoa tirava um dinheiro, o banco começou com muita dificuldade, o adubo aumentou, o inseto da roça também aumentou, porque quando a gente começou a plantar fumo, tinha um tal de um pulgão que não tinha. Aí é depois que a gente chegou numa altura que você tinha que ficar com um veneno muito forte, sempre, sempre, sempre. Eu acho que essa arritmia que o meu esposo criou foi de tanto veneno na roça do fumo. A mulher, ela era para adubar, ela era para plantar, ela era para quebrar, ela era para destalar. Ela trabalhava o dia todinho quebrando ele para botar naquele varal, assim. E à noite, quase não dormia, destalando no salão. E o homem sempre foi mais porque o homem cavava o canteiro, o homem pegava aquelas balaias de fumo, o homem aí enfrentava a viração de fumo. Quando a gente terminava de colher o fumo, quando muito ficava para a gente era tirar uns quilinhos de bucha, que era quando a gente comprava uma roupa. Um metrinho de pano na arapiraca, era quando ia tirar a bucha. Botava os fios pequenos na roça para tirar aquele corte de bucha para... E aí o homem ficava virando no secante o tempo todo, né? O estalo servia a muita gente. Meu pai mesmo fez isso. Cavar lá aquela levada e entulhar aquele talo para ele virar estrumo. Muita gente comprava aquele caminhão de estrumo e jogava em cima daquele talo. Aí virava tudo estrumo, tudo era estrumo para a roça. Só do meu pai, só nosso. Eu nunca fui de salão de fumo. Lá tinha muita gente assim que não plantava fumo quase. Aí no tempo ia para pro salão que tivesse mais, como é que diz? Mais divertimento, mas a pessoa dizia assim. Eu vivia assim lá na roça, assim. Olha, se tu for deixar lá, trabalhar lá no meu fumo, eu pago mais do que o outro. Naquele tempo eu nem sei o que era. Acho que hoje era 50 centavos, se fosse hoje. Eu pagava mais do que o outro. Aí o seu fumo era destelado, né? Mas se fosse só R$ 1 tudinho, era fácil. O comércio, assim, de loja, de toda a vestidade, hoje está muito avançado. Agora, se for falar na feira, naquele tempo tinha aquela feira na segunda-feira, que, meu Deus do céu, tinha uma feira aqui nessa que hoje é o Parque Ceci Cunha, ali era uma feira mesmo. E já tinha outra lá no mercado. Aí hoje, de loja, não. Aí loja, Arapiraca está feita de lojas. Ali era uma lagoa de morrer gente afogado.
porque o povo ia, aí criava peixinho velho lá, morria animal, jogavam lá naqueles coisas, que não tinha zelo, era a lagoa velha lá. Aí depois foi que apareceu uns prefeitos na Arapiraca que quiseram pegar, tiveram a boa vontade de empregar um dinheirinho ali. Para hoje está o Parque Ceci Cunha, né? Hoje está muito, muito, muito bacana. Eu fico mais aqui nessa cadeirinha, eu amo essa televisão, eu passo uma tarde, um final de semana que tem aqueles encontros na Canção Nova, eu ajeito a minha comida. O que eu posso fazer sentada, eu ajeito. E o que o meu esposo me ajuda muito, porque nós vivemos de salário mínimo. Salário mínimo não dá para pagar uma diarista para estar dentro de casa. Aí o que eu posso fazer, eu faço. E o que eu não posso é ele. Aí a minha história é essa televisão. Domingo, porque o Gilson trabalha fora. O Gilson é solteiro, mas ele trabalha fora. Aí, quando ele está aqui no final de semana, é quando eu vou à missa. Eu vou à missa, tenho uns parentes na Lagoa da Canoa que eu gosto de ir de vez em quando. Na vila, eu gosto de ir, porque na casa das minhas irmãs, que nem tenho duas aqui morando na Arapiraca. Eu acho que o que eu tenho mais saudade é do tempo do meu pai e da minha mãe. Se eu tivesse meu pai hoje, que nem eu tive ele. Porque, olha, eu volto a falar, eu só tive a minha mãe até 14 anos. Aí eu fiquei com o meu pai. Mas o meu pai, foi o meu amigo, foi a minha mãe. O meu pai foi tudo. 17 netos e 6 bisnetos. Tudo. 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 É primeiro Deus, né? Primeiro é Deus. E depois é assim, porque deixa eu falar. Agora me apareceu um oi argueirando. Aí eu fui pagar uma consulta com a médica de vista. Aí ela falou assim, olha, a senhora não, eu não vou fazer nada, porque a senhora tem que operar. Aí eu fui para um médico, doutor Samarco Lopes. Aí ele disse que tem que operar, a consulta dele foi um pedacinho, os exames dele é tudo pago. E a cirurgia? Não marquei ainda. Mas no dia ele disse assim, olha, a lente que eu posso colocar na senhora, a sua cirurgia fica em 2.500. Aí o outro de lá de fora diz assim, mas não é nada que a senhora tem os seus filhos. Mas não é assim também, né? Esse que está, como ele é solteiro e está trabalhando, é quem está assumindo essa história, porque... Mas também eu tenho outra coisa dos meus filhos, né? Que eu já estou conversando mesmo. Essa casa aqui, o povo falava assim, diz que precisa pagar em PTU, mas só em PTU só é para pagar de quem quer vender casa. Aí meu esposo respondia em cima da história, eu não vou vender, pois eu não vou pagar. Aí agora a prefeitura de Arapiraca botou no juiz, botou na justiça. Aí vem a cartinha, eu paga, ou com o tempo a sua casa é leiloada. Aí é salário mínimo, então, os filhos estão pagando, daqui a pouco termina, porque estava um dinheirinho já meio grande. Mas daqui a pouco a casa fica com IPTU em dias. Tenho. Olha, rapaz. É que Deus me dá uma saúdezinha, mais um pouquinhozinho do que esse, do que o que eu já estou hoje. E eu ficar assim, que nem eu estou. Eu vou lá na igreja, hoje eu recebo uma irmã, amanhã eu vou para a casa dela. Aí é assim, é meu sonho. E que eu não... Eu tenho um sonho muito grande, assim, que Deus sempre me conserve do jeito que eu não errei, que eu não fique assim, eu não saio do canto.
Eu não tomo meu banho sozinha. Eu tenho esse sonho de não chegar assim, tão depressa essa história. Que as minhas falhas, eles esqueçam. Só se lembram da bondade. E se tem alguma, eu quero que eles se lembrem. Que eles sejam gente. Porque se eles forem gente, eles aprendem a gostar de todo mundo e todo mundo gostar deles. Ah, quem é? Fulano? Ah, pessoa boa. Tem ali um bebo. Bebeu cachaça, tá bebo cego. Vamos lá, não quero não. Não quero ver, não gosto. O meu marido nunca bebeu cachaça para se embebedar. Tem alguns filhos que já estão diminuindo. Quer dizer, 2, que estão mais diminuindo, mas eles já beberam um pouquinho. Mas eu tenho tanta história assim de quem bebeu que se disseram, olha, tem um bebo ali, eu não quero não ver. Amanhã é o meu irmão que chegou hoje, mas a minha cunhada e meu sobrinho vão para casa de uma irmã, lá na Freixeira. Aí já me convidaram, aí é disso que eu gosto. É entrar num carro aqui e ficar lá o dia, mais o outro. No outro dia eu já não cozinho comida porque eu vou para casa do outro, eu gosto disso. Olha, quando meu pai faleceu, quando meu pai faleceu, eu já estava fora. Esse do Rio, ele tinha ido estudar no Rio de Janeiro com 17 anos. Aí os 4 de Limeira já estavam tudo em Limeira. Quer dizer, a mais nova, que é a Zélia que eu falei, estava aqui ainda. Mas depois que meu pai faleceu, foi para lá. E aí, a de Limeira, que eu tenho lá, as 3 irmãs da primeira família, aí elas começaram a me chamar. Mas eu tinha as outras aqui, eu me criei pegada às outras, a elas tudo, e eu não me criei com vontade de morar em São Paulo. E a minha irmã falava, menina, vem, eu boto teus meninos para estudar aqui. Mas eu não criei. Quando meu pai era vivo, eu dizia que não saía de perto dele nunca. E eu não saí. Enquanto meu pai foi vivo, eu não saí. E aí depois que ele faleceu, essa irmã queria. Mas eu nunca tive vontade não de morar fora. Ah, significa tudo. Assim, daqui, do céu para baixo, significa tudo. Porque foi aqui que eu me casei, foi aqui que eu me batizei, foi aqui que eu vim, acho que eu vim a primeira missa, foi aqui que eu vim a primeira feirinha, foi aqui, na Arapiraca. Deputado Ricardo Nezinho entrou aqui sábado passado, ele e o Sandro, e o deputado já é uma pessoa que eu já conhecia ele, né? E o Sandro é conversador, né? Aí esse tio na Lagoa da Canoa de 90 anos estava aqui junto com um filho que tinha chegado do Rio. Aí foi aquela conversão na arte, aí o deputado falou, perguntou se que eu devia fazer parte das raízes de Arapiraca. Aí eu disse, eu não estou muito nova não, deputada. Aí ele disse, está nova, é bonita, mas já deve fazer. Aí eu aceitei. Ótimo, bacana. Bacana porque eu me criei gostando de conversar. Apesar de a minha vida ser essa, que eu já contei para vocês, mas eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Aí vocês aqui me deu muita vontade de eu conversar mesmo. Dá muito obrigado pela ocasião, por vocês terem vindo aqui.
e pedir que os que estão fora, quando me vê, achem que eu fiz o certo. A minha história é essa. Eu vivo assim, mas eu vivo agradecendo, assim. Agradecendo porque na minha dificuldade que eu já estou começando, mas primeiro que Deus me dá a coragem. E segundo que eu tenho muita gente, eu tenho uma filha que mora em Recife, quer dizer, ela morava aqui. Mas o menino dela quis estudar em Recife, ela viu o voo agora 2 anos passados, e ela foi para lá. Aí, com a história de eu fazer a cirurgia do meu olho, ela está aqui, mais eu. Aí, assim, é agradecer a eles, a ela, uma que está lá que vem, a outra que está ali que vem. É eles tudo que sempre estão aqui, sempre. Esse que entrou aqui agora, ele trabalha um dia e folga outro. Aí hoje ele já veio aqui me ver, ele não fica um dia sem vir, não. É isso mesmo, é agradecer a Deus. Toda a minha história é agradecer a Deus. Até hoje e hoje por essa passagem de hoje. E mandar um beijo para eles tudo, para os meus filhos que não estão aqui, para minhas irmãs de fora, aqui da Arapiraca de fora, e para todos que gostam de mim. E eu gosto de muita gente. De muita gente eu gosto. Aí mando um beijo para todo mundo.